Trindade, pregar-lhes sobre o tema o juízo final. Não se esqueça, preste muito bem atenção, não deixe a sua mente vagar. O juízo final, para termos uma compreensão básica acerca dessa verdade bíblica que quero verbalizar para todos vocês, à luz das inseridas páginas das Escrituras Sagradas. Eu quero aqui de uma forma precisa e objetiva focar, enfatizar, apresentar algumas verdades fundamentais que estão relacionadas com o juízo final. Só para entendermos à luz da Bíblia, eu quero dizer-lhes que o juízo final terá o seu lugar na ordem cronológica da Bíblia Sagrada após o arrebatamento da igreja. Até porque o maior acontecimento que está para acontecer na terra é a volta iminente de Cristo Jesus, nosso Senhor, para arrebatar a sua igreja e levar para a sua laureada glória. Isto significa que o arrebatamento será um evento inexplicável. A mídia, a ciência não terá explicação para explicar o que vai, ou que foi que aconteceu quando acontecer o arrebatamento. Até porque a Bíblia diz que dois vão estar no campo, um será levado e outro deixado. Dois vão estar no moinho moendo, uma será levada e outra deixada. De forma que o juízo final na ordem cronológica da Bíblia Sagrada terá o seu lugar após o arrebatamento da igreja. Agora preste muito bem atenção, porque eu quero frisar algumas verdades aqui nesta noite sobre o juízo final, à luz desse texto que ora acabamos de ler. A primeira verdade fundamental que eu quero destacar à luz desse texto, que está relacionada com o juízo final, até porque o juízo final será um evento. Isto significa que, sendo o juízo final um grande evento jamais visto, jamais presenciado e visualizado com os olhos naturais, o juízo final será um evento em que Deus vai tratar com os pecadores. Isto significa que o juízo final será o dia em que Deus vai acertar as contas com aqueles que rejeitaram a pregação do Evangelho. Até porque Deus é um ser supremo, Deus é um ser inigualável, incomparável, insubstituível. Deus é um ser inexplicável, mas Deus é apresentado na Bíblia como um ser amoroso, até porque o amor de Deus é um atributo dele, não particular dele. O amor de Deus é um amor grande, incomparável, insubstituível. O amor de Deus é rico. Deus, sendo amor, ele ama de uma forma inexplicável, de uma forma incomparável o ser humano, até porque Deus criou o ser humano para louvor da sua glória. Agora existe uma verdade que quero focar para vocês. Mesmo Deus amando o ser humano de uma forma inexplicável, Deus abomina, Deus aborrece o pecado. O pecado cheira mal às narinas de Deus. E todos aqueles que rejeitam a pregação do Evangelho cristocêntrico de nosso Senhor e Salvador Jesus, se eles não se arrependerem, eles vão prestar conta um dia no juízo final com Deus. Até porque, repito, o juízo final será o dia em que Deus vai acertar as contas com os pecadores. E quando a Bíblia fala do juízo final, a Bíblia destaca o trono branco, o trono de Deus. Quando a Bíblia fala e destaca e apresenta o trono de Deus, à luz desse texto a gente passa a entender que trono na Bíblia fala de poder, trono na Bíblia fala de autoridade, trono na Bíblia fala de domínio. E quando a Bíblia destaca o trono de Deus nesse texto, a Bíblia frisa com muita clarividência que este trono é branco. O que significa branco na Bíblia? Branco na Bíblia representa a pureza de Deus. Branco na Bíblia fala da santidade de Deus, até porque a palavra santidade significa separado, consagrado do pecado, do mal e de todas as práticas pecaminosas. Isto significa que, sendo Deus um ser santo, Deus não tolera o pecado. E todos aqueles que estão na prática do pecado estão afastados
e distanciados de Deus. É por isso que à luz da Bíblia a gente não encontra meio termo. Ou você é, ou você não é. Preste atenção. Ou você tem comunhão com Deus, ou você tem comunhão com o diabo. Porque na Bíblia não existe meio termo. E a gente precisa entender que nós somos os seres humanos transitórios e repentinos aqui na terra. A qualquer momento a morte pode bater na nossa porta. A gente arquiteta, projeta um futuro de glória e de prosperidade para as nossas vidas. Mas ninguém agenda na sua agenda o dia da sua morte. Até porque o ser humano ele não nasceu para morrer. O ser humano foi criado por Deus para viver eternamente. Mas por causa do pecado, a Bíblia diz que por causa do pecado, o homem ficou sujeito à morte. Mas preste muito bem atenção. Então, quando a Bíblia fala acerca do trono branco, isso fala da pureza e da santidade de Deus. Então, a primeira verdade que está relacionada com o juízo final é a realidade do grande trono branco. A segunda verdade que está relacionada com o juízo final, que nós encontramos nesse texto sagrado, é a realidade do ser que João presenciou e visualizou na sua visão, que estava sentado sobre este trono branco. Pastor Cleus, o que me chama a atenção aqui é que a Bíblia está focalizando, dizendo que sobre aquele trono estava sentado um ser. Olha a expressão bíblica: cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Isto significa que o texto está colocando em pauta a pessoa de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é um ser supremo. Porque quando a Bíblia usa essa expressão, cuja presença fugia a terra e o céu, a Bíblia está colocando em destaque a onipresença de Deus. Aí você poderia ter me perguntado: pastor Daniel, o que significa a onipresença de Deus? Preste atenção. A onipresença de Deus significa a capacidade dele de se fazer presente em todos os lugares em um só momento. Isto significa que, sendo Deus um ser onipresente, nenhum ser humano tem a capacidade e a condição de se esconder, de se ocultar de Deus. Aí eu paro aqui, abro um parêntese para colocar em pauta a seguinte verdade: tem muitas pessoas que, na sua ignorância, até porque a palavra ignorância significa ausência de conhecimento. Tudo que o homem ignora é porque ele não conhece. Tem muita gente que, na sua ignorância, pensam que por praticar atos pecaminosos e abominável aos olhos de Deus, nas escuras, nas escondidas, como diz o nordestino nato, pastor Marconde, por detrás dos panos, ele acha que ninguém vai saber, ninguém vai descobrir. Sim, humanamente falando, ele pode até pensar que ninguém nunca vai saber os seus atos pecaminosos e abominável que ele pratica por detrás dos panos, nas escuras. É mais ou menos assim: o marido, aparentemente falando, é fiel à esposa, mas nas escuras trai a esposa. Aparentemente a esposa é fiel ao esposo, mas nas escuras trai o esposo. É mais ou menos assim: a filha demonstra ser sincera com a mãe e com o pai, mas nas escuras engana, mente para a mãe e para o pai. Se essa pessoa não se arrepender dos seus atos pecaminosos, se a morte bater na sua porta, a única coisa que ela vai ter que esperar é o juízo final no lugar chamado inferno. Aí eu preciso apresentar para vocês, à luz desse texto sagrado, não só
a presença incontestável e incomparável de Deus à luz desse texto, que é um ser onipresente. Mas eu quero que você entenda que Deus também é apresentado nesse texto como ser onipotente. O que significa a palavra onipotência? Poder total, poder absoluto. O que eu acho esplêndido é que a Bíblia está dizendo: cuja presença fugia a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. Percebam-se que a expressão agora não está no singular, a expressão agora está no plural. Cuja presença fugia a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. Eles quem? Aí o texto prossegue dizendo, João verbalizando: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam onde? Diante do trono. Eu vou parar aqui e vou resumir essa ministração exatamente nesse ponto. Aí você poderia me perguntar: pastor, quem vai participar do juízo final? Quem vai estar no juízo final? Primeiro, no juízo final, quem vai estar presente? O trono branco é todos aqueles que se esquecem de Deus e rejeitam a pregação do Evangelho no dia do juízo final. A Bíblia apresenta algumas classes de pessoas que vão estar diante do trono de Deus. A primeira classe de seres que vão estar diante do trono de Deus, a Bíblia está dizendo: e vi os mortos. Olhem bem aqui para mim, todos vocês. A Bíblia está dizendo que todos aqueles que morreram sem Cristo, no dia do juízo, eles vão se apresentar perante o Supremo Juiz. Aí você poderia me perguntar: mas pastor, como é isso? Eu vou colocar em pauta para você entender a seguinte verdade: todos aqueles que morrem sem Cristo,